Voltamos ao auditório do Prós e Contras. Aqui estão os mais novos, ali estão os grandes especialistas em diferentes áreas do clima, da biologia. E está também a professora Paula Sobral, uma especialista em plásticos. Os plásticos têm estado na boca do mundo pelas piores razões. Estou a referir-me ao mar. O mar está infestado de plásticos, em vez de estar infestado de peixes. Temos visto imagens terríveis de peixes completamente atulhados de plásticos. E sabemos que, certamente, e sabemos através de uma expedição que foi feita recentemente nos Açores, onde não era previsível que se encontrasse um volume tão grande de lixo plástico, na Ilha do Corvo, justamente, que os participantes nessa expedição ficaram, na realidade, surpreendidos como até ali já tinham mares de plástico sobre as águas do mar. Até que ponto é que isto está a modificar as nossas vidas? E faço-lhe esta pergunta porque diz o homem com quem eu queria entrar em direto esta noite e que certamente não vou conseguir, o Carlos Duarte, que o bem-estar da humanidade já não vai estar, não está no continente, está nos mares. A razão principal, aquilo que pode modificar o bem-estar da humanidade, está no mar. Como é que podemos viver com estes mares desta forma? Bom, realmente este problema do plástico é um problema global. Reconhecido como um novo problema global, como outros, como a acidificação dos oceanos ou a eutrofização, etc. E é curiosamente um problema que se foi insinuando nas nossas vidas, porque há muitas décadas que nós contactamos com este material, que é um material fantástico, de facto, não é? Com inúmeras aplicações e que eu acho que não deve ser diabolizado, porque ele é realmente muito útil e difícil de substituir. E, de facto, as aplicações são tantas que ele tomou um bocadinho conta da nossa vida, não é? Portanto, nós, por nossa conveniência, acabámos por utilizar realmente o plástico de uma forma excessiva. E é precisamente esse excesso que nos causa o problema que agora temos em mãos. Portanto, o uso insustentável que fazemos do plástico, nomeadamente do plástico descartável, o plástico que está na nossa mão num minuto e no minuto seguinte está no lixo, tudo isto tem que ser reequacionado. Portanto, a pouco e pouco fomos apercebendo e apercebemos pela fração visível, que é aquela que está a flutuar à superfície dos oceanos e que, infelizmente, é uma ínfima parte daquilo que está nos oceanos, na sua maioria estará no fundo. Por causa dessa fração visível, viemos a perceber, de facto, que o problema é muito, muito grande e muito preocupante, não só pelos impactos ecológicos, desde logo, não é, que tem sobre várias espécies marinhas que têm encontros fatais com redes, emaranhados de redes e cabos, muitos mamíferos marinhos, muitas aves, muitos peixes, muitas espécies, já cerca de 30% dos indivíduos aparecem com plástico no seu interior, portanto ingerem plástico. O plástico existe em todas as dimensões nos oceanos, desde os objetos grandes aos objetos mais pequenos, às pequenas partículas que resultam da fragmentação desses mesmos objetos. E, portanto, existe uma gama de dimensões que faz com que, por confusão com o alimento, virtualmente todas as espécies que vivem nos oceanos podem, de facto, ingerir estas partículas. E como é que isso está a mudar os oceanos? E como é que e de que forma é que podíamos... Eu peço para desligarem os telemóveis, por favor. E como é que os oceanos poderiam ser, de facto, a fonte de regeneração do planeta? Bom, o plástico tem um problema associado, que é a sua grande persistência, não é? Portanto, as propriedades que nós gostamos que o plástico tenha, de facto, são aqueles que depois dificultam a sua degradação. Portanto, o plástico é virtualmente não degradável, portanto, leva séculos, e por isso mesmo, todo aquele que já está no oceano é extremamente difícil de recuperar, porque muito dele já está em fragmentos, em pequenos fragmentos, formando uma espécie de sopa, se quiser, não é? E, portanto, é muito difícil recuperar. É muito difícil porque esse plástico está todo ele contaminado, é um plástico que o plástico absorve quimicamente os poluentes que também ao longo de décadas fomos lançando também nos oceanos.
E, portanto, todo esse plástico está contaminado, é uma grande mistura de polímeros distintos que não são compatíveis e, portanto, há muito poucos usos que se possam fazer da recuperação desse plástico, supondo que seria possível recuperá-lo também. Doutora, mas até que ponto é que hoje tomar um banho de mar, comer peixe, fazer um mergulho é seguro? Eu diria que fazer um mergulho é bastante seguro. Se levar oxigênio, pelo menos. E também não diria, ou seja, enfim, não existem evidências científicas até ao momento que comprovem que o facto de nós ingerirmos alimentos na nossa dieta alimentar, os peixes, por exemplo, ou mexilhões, portanto, bivalves, que tenham tido contacto com plástico, que isso representa um efeito negativo para a nossa saúde. De facto, não temos essa evidência científica, mas existe ao mesmo tempo uma percepção de que não é bom, não é? Portanto, ninguém gosta da ideia de que está a comer um peixe que já comeu ele próprio, também tinha plástico no estômago, embora nós não comamos as vísceras. Mas nos mexilhões, por exemplo, nós comemos os animais inteiros. Existem muitas, enfim, algumas experiências de laboratório feitas com compostos que são aditivos do plástico e que realmente têm consequências negativas para os organismos, são normalmente disruptores endócrinos, provocam alterações de sexo e, portanto, têm consequências depois na viabilidade das populações. Mas de que resulta da ingestão do plástico, de facto não temos evidência ainda, mas é muito preocupante. E muito preocupante também é porque o que nós conhecemos hoje em dia das partículas que existem nos oceanos são partículas que têm uma certa dimensão, que vai, digamos, até ao 1 milímetro, 500 micrómetros, mas existe uma fração muito, muito maior do que esta, de partículas virtualmente invisíveis, que não sabemos quantas estão lá e não sabemos também que efeitos é que elas terão no caso de serem ingeridas por animais e por nós depois comermos esses animais na nossa dieta alimentar. Portanto, todos nós temos esses micrómetros de plástico, com certeza. Sim, esses nanoplásticos eventualmente que existirão e também as fibras, não é? Já agora também falo nas fibras sintéticas que são, enfim, as nossas roupas hoje em dia, muitas delas são feitas de fibras sintéticas. Essas fibras são muito leves e também estão no próprio ar que respiramos, estão em muitos dos alimentos que consumimos. E, portanto, há aqui também problemas acrescidos relativamente às fibras, não é? Portanto, é realmente um problema difícil de contornar. Bom, o que é que se vos apraz dizer depois de saberem que aquilo que comem não é seguro, que o que vestem não é seguro? O que é que vocês pensam disto? Bem, eu penso que esta preocupação com a nossa própria saúde é muito legítima e deve ser levada a sério, mas a questão, digamos, dos plásticos nos organismos dos peixes não pode só ser vista pelo prejuízo que nos causa a nós. Tem de ser vista pelo que ela é em si mesma, que é nós negarmos tomar uma ação direta contra o prejuízo que estamos a fazer à biodiversidade do nosso planeta. Talvez esta seja a maior mudança que esta juventude nos traz aqui esta noite. Não sei o que é que pensam os senhores especialistas, mas esta forma deles pensarem que o problema já não é o que nos faz mal a nós, seres humanos, mas o que está a fazer mal à estabilidade das espécies e do planeta, isto é uma coisa, enfim, notável, de certa forma, senhora professora. Sim, eu acho que essa é uma nova abordagem, digamos, porque, regra geral, os impactos económicos normalmente sobrepõem-se muitas vezes aos impactos ecológicos. E, de facto, nós estamos numa crise de perda de biodiversidade muito acentuada e, de facto, o plástico provavelmente acentuará, sim. Ainda mais. Essa crise de biodiversidade que já é grande. Tirei-lhe a palavra, faz favor. Sim, eu queria agora pegar neste novo ponto de... O vetor económico parece que está acima da nossa própria sustentabilidade e da nossa própria existência enquanto seres humanos e seres vivos. E até que ponto é que é legítimo nós estarmos a preterir as condições materiais para a existência do ser humano relativamente a uma economia que não vai existir se não houver ser humano? E então, qual será aqui, se nós cada vez mais temos consciência individual e se é a função de um Estado democrático responder à consciência e às exigências das pessoas, qual é o papel do Estado em responder às nossas exigências? E é por isso que também fazemos estas greves.
para tentar perceber, ok, entendemos que até agora o nosso sistema tem-se gerido à volta dos interesses económicos. Quando é que vamos começar a preferir a nossa existência relativamente aos nossos interesses económicos? E atenção, nós também temos que ter a noção que nós não estamos aqui para apontar dedos a coisas passadas. O que passou, passou, está feito, não vale a pena estarmos a insistir nisso. Agora, o que nós pedimos, e sendo nós um movimento apartidário, é que, independentemente do partido político, o governo tem que começar a pensar na ecologia não como uma campanha legislativa ou como uma não necessidade urgente, mas como algo que todos os partidos e um governo completo devia estar preocupado, visto que isto não a Terra não tem partidos, a Terra tem 12 anos, é isto. E é uma questão de sobrevivência. Então é muito... Até que ponto é que a questão partidária se deve colocar acima destas coisas? Até que ponto é que não devemos colaborar para efetivamente resolver esta crise? Portanto, estão a falar do compromisso humano. Diga. Eu queria só pegar um pouco na parte que eu achei interessante, porque estavam a falar basicamente da bioacumulação que acontece nos organismos. E a bioacumulação foi algo que eu estudei na escola. Então, eu acho que é interessante realmente como nos ensinam estas coisas e depois não há assim uma chamada de atenção para atacar o problema que está a causar estes problemas graves que nós estudamos. Porque nós continuamos a ir ao supermercado e se queremos comprar uma maçã temos que levar um saco de plástico. A maçã vai ficar connosco durante 30 segundos, vai ficar e é biodegradável, enquanto o saco de plástico não se vai degradar durante imensos anos. E eu acho que também é por causa disso que nós estamos realmente a chamar a ação legislativa. Tem que haver mais regulamento dos plásticos, temos que começar a tratá-los não como algo tão assim, descartável como nós estamos a tratá-los hoje em dia. Aquilo que me disse é que acha que é inconsequente aquilo que vos ensinam na escola com depois o que acontece na prática da vida. Portanto, chamam-vos a atenção dos plásticos que não se degradam com facilidade, toda a noção ecológica do sistema, mas de que depois não há na vida prática um contraponto a isso, não há um seguimento. Exato, e também não é só a bioacumulação na biologia, também na geologia, por exemplo, temos várias as causas dos porões. Nós estudamos realmente os problemas que vêm da falta de sedimentos, da erosão costeira, que também pode ser causada, assim, mais ou menos diretamente pelo aquecimento global, mas depois não há essa chamada de atenção que nós tanto precisamos de fazer. Na ação política e na ação social do dia-a-dia. Na ação governamental. Portanto, dizem-vos como é que vocês vão morrer às mãos destes problemas todos, não é? Mas não vos dizem como é que os vão de evitar. Vocês vão morrer disto, daquilo, daquilo, mas agora como evitar não vos dizem. Diga, Bárbara. A realidade é que, como a Carolina disse, nós não vamos estar a apontar dedos ao que se passou, mas nós vimos a falar de medidas e políticas a tomar há décadas e continuamos na mesma. É assim, Portugal comprometeu-se internacionalmente a reduzir a emissão de... O roteiro de carbono, sim. Exatamente. Mas o roteiro carbónico vai até 2050. Nós não temos até 2050. Isto é uma crise... Isto não é uma crise agora, isto é uma crise de ontem. Faltam 30 anos para 2050 e nós já temos os mares como temos, já temos a poluição no ar como temos, já comemos os químicos todos que comemos, os adubos e pesticidas que colocam na comida, respiramos o que respiramos, já estamos sem água nos rios, porque em ano de seca, que é como se está a passar agora, e para além da questão dos transvases e daqueles acordos dos rios entre os vários países, como nós temos aqui na Península Ibérica, há uma questão também ambiental de seca, que não chove e, portanto, os rios não têm água. E, portanto, tudo isto não há tempo, é isso, há uma urgência, é isso? Exatamente. A pergunta que eu coloco é se este roteiro carbónico é efetivamente ambicioso o suficiente, porque nós não temos até 2050 e há coisas que já foram ditas aqui, já foram tratadas aqui, que podem ser feitas agora. Mas acabamos por vir ter as mesmas desculpas que damos há 10 ou 20 anos. Acho que não faz sentido. Miguel Bastos Araújo, o roteiro carbónico que está previsto até 2050, com diferentes passos, alguns até já foram dados, é suficiente? Está em linha com a exigência e a premência da crise do clima? Eu penso que o Francisco Ferreira terá possivelmente uma resposta mais... O Francisco até se está a rir, que é para não ter que responder. O Francisco terá uma resposta mais documentada do que eu,
obviamente a resposta evidente é que não, não é? Portanto, que o grau de urgência que politicamente estamos a dar à questão das alterações climáticas e também da perda de biodiversidade não é suficiente para resolver os problemas. Nem aqui, nem no mundo inteiro, porque a Cimeira de Paris... Essa é a questão que eu gostava de abordar um bocadinho. Para nós percebermos um bocadinho também, porque quando nós falamos de ambiente também é bom percebermos o contexto social e económico em que estas coisas se desenvolvem. E nós vivemos um período de evolução económica e social a nível mundial, onde as desigualdades entre os países estão a reduzir-se. Portanto, há menos países pobres do que havia antes. Portanto, houve uma grande redução de pobreza a nível global, mas houve um aumento também consistente de desigualdade social dentro dos próprios países. Ora, isso está na origem dos nacionalismos, que é outro tema também que é candente, não é? E é curioso e que não está a ajudar de nada neste momento. Exatamente, esta questão ecológica. Exatamente. Aliás, se formos ver, existe uma correlação muito interessante entre as posições nacionalistas e o negacionismo climático e o negacionismo de outras coisas, o negacionismo da evolução também humana, o negacionismo de que a Terra é redonda. Portanto, isto está muito associado a alguns movimentos que eu diria que são até bastante obscurantistas, mas que têm na base um certo retorno ao nacionalismo. Não é? Ora, portanto, é preciso perceber isso. E porquê é que isto é importante? É importante porque grande parte das soluções para os problemas que nós estamos aqui a falar são globais. Nós precisamos ter uma intervenção global, claro, muito mais sólida. Isto implica um reforço das instituições intergovernamentais a nível global, e é algo que é muito difícil, porque nós ainda vivemos na ordem política da Segunda Guerra Mundial. Portanto, a ONU tem ainda exatamente os mesmos poderes que teve quando foi criada. E quando os problemas que temos hoje são outros, completamente diferentes. Portanto, aqui o que há a fazer é o quê? O que é que vocês sugerem? Dar um murro na mesa? O que é que vocês sugerem que se faça? Que os jovens façam, que os mais novos façam? A questão que o Gil estava a falar da questão económica. Em Portugal e em todos os países existe um indicador que é importantíssimo para os governos e que todos os anos falam, que é o PIB. Mas o que é o PIB? O PIB, no fundo, é uma medida que quantifica a produção e as transações económicas do país. Mas, por exemplo, há outros indicadores muito mais interessantes, como, por exemplo, a pegada ecológica. Porque é que, em vez de falarem do PIB, e os governos ficam contentíssimos quando dizem que o PIB aumentou e essas coisas, mas nunca falam sobre a pegada ecológica, por exemplo. E a pegada ecológica é, provavelmente, o indicador, se calhar, mais importante nesta questão da sustentabilidade, não é? Mas há outros indicadores. Porque é que não falam sobre o índice de felicidade das pessoas? Se calhar o PIB está a aumentar, mas a pegada ecológica aumenta ao dobro. Se calhar o PIB aumenta, mas a felicidade das pessoas diminui. A corrupção, o nível de corrupção é outro fator, outro indicador que a televisão não fala, os governos não falam sobre isto. Portanto, existe esta concentração económica no que é o dinheiro, mas como a Francisca disse, a questão do dinheiro não vai ser, se nós não vamos comer dinheiro, nós vamos ter dinheiro para comprar os produtos, mas se a terra não nos der esses produtos, não vale a pena termos dinheiro, não é? E outra questão é, até apesar deste roteiro carbónico ser mais ou menos ambicioso, até que ponto é que de facto está assegurado, não é? Porque governos mudam, leis mudam e, no fundo, que segurança é que isto tem? Está tudo comprometido, não é verdade? Vocês querem viver de uma outra forma? Que conversas têm quando estão em grupos, quando preparam estas plataformas em que estão inseridos, porque são muitos mais, alguns estão aqui na plateia e há centenas, se não milhares de jovens no país neste momento que estão a ver-nos e que estão a torcer pelo grupo que aqui está. Como é que são as vossas conversas? Vocês querem, sobre a pegada ecológica, por exemplo, que vida é que querem ter? Como é que querem viver? É assim, quando nós abordamos estes temas em conjunto, eu acho que um dos sentimentos que nós mais temos é urgência e preocupação. Esse é o nosso ponto principal. E claro que nós fazemos alterações e sempre viemos a fazer, porque lá está, e é como nós todos costumamos dizer, este movimento nunca poderia ter sido formado por jovens que não estivessem preocupados já com as suas... com o que faziam na sua vida pessoal. E claro que nós temos adotado medidas, cada um de nós, há práticas pessoais e práticas individuais que vão de acordo com a nossa mensagem, mas a nossa mensagem é mesmo governamental e, como o Lucas estava aqui
a falar em relação a este roteiro carbónico. Há o roteiro, ele existe, é-nos dito milhares de vezes, é o melhor, é o melhor, é o melhor, mas o que é que nos defende, o que é que nos garante que quando o governo mudar, se o governo mudar, não é alterável. Este vai continuar? Eu já vou aqui para baixo para a Luísa, mas queria perguntar-lhe o seguinte, uma vez que me também parece que isto é premente saber, essa mudança não deve começar por cada um de vocês? Não, há de ser só governamental em primeiro lugar, a prioridade, ou deve ser também individual? Esta mudança, falando pelo grupo da greve estudantil, já começou dentro de nós. Esta mudança já começou dentro de nós Dê-me um exemplo. Há bastantes anos. Desde andar a pé para todo lado em que podemos, desde transportes públicos, alimentação, consumo, o que quer que seja. As práticas individuais são necessárias, reciclagem. Na alimentação há muita dificuldade, porque o que se vende é... Sim, claro que nós temos que ter noção da sociedade em que também estamos inseridos, mas não quer dizer que não possamos tomar ações individuais. Agora, é o que eu também costumo dizer, nós achamos que é muito mais rápido nós mudarmos toda a mentalidade de uma população, que apesar de tudo é possível ser mudada, mas é mais rápido fazer isso ou é mais rápido dar a responsabilidade a quem tem mais poder? Luísa Schmidt. Eu queria só dizer uma coisa relativamente às ações individuais. São muito importantes. Agora, o que realmente faz a diferença é a ação coletiva pública, que é muito mais do que a soma das ações individuais. E isso é muito interessante, que é o vosso movimento, tem a ver com isso. Não é? Pois, por outro lado, isso é necessário as pessoas todas assumirem novas práticas, novas ações, coletivamente, e também, evidentemente, as políticas públicas são importantíssimas, não é? E aqui, nós estamos a falar de uma matéria que é transversal às decisões de todos os ministérios e, portanto, todas as decisões deviam integrar esta questão fundamental, que é a questão ambiental, a questão das alterações climáticas. Recentemente estiveram aqui sueco, não sei se eram do governo, pessoas da Suécia, de Inglaterra, onde existe já aquilo que se chama uma lei do clima. E, independentemente dos ciclos eleitorais, há um conjunto de pessoas, de peritos, que fazem com que as questões ambientais entrem em todas as outras leis. Portanto, há aqui E isso é muito importante porque garante que não há leis que vão contra a sustentabilidade ambiental, não é? E, por outro lado, a continuidade para além dos ciclos eleitorais é uma espécie de pacto de regime, que eles já têm aqui falado, que é muito importante, não é? Outra sessão onde eu estive no outro dia, tive a ocasião saiu agora recentemente o Índice de Felicidade Mundial e veio cá a Presidente da Costa Rica e ela estava a dizer que foi o país que bateu o recorde da felicidade, não é? onde as populações se mostraram mais felizes, se declararam mais felizes, e a articulação, portanto, a questão ambiental é fundamental, portanto, 30% do território é protegido e é protegido a sério, não é? Não é como em Portugal, onde realmente há áreas protegidas, mas nós sabemos que efetivamente não têm pessoal suficiente, enfim, não há uma grande dinâmica, não há dinâmica nestas áreas protegidas que têm valores insubstituíveis do ponto de vista da biodiversidade e do ponto de vista da paisagem, etc. Portanto, a questão aqui era muito investimento no ambiente, na educação. Eles não têm exército, mas têm uma grande parte, uma percentagem muito elevada, de 6 a 7% do PIB, é investido na educação. Muito interessante. E na ciência, portanto, diversificação da economia. E isto, na América, estamos a falar de um país, da Costa Rica, que é a América do Sul. Portanto, claro, no fundo, é um pouco um oásis no meio de uma série de outros países. Mas que pertence à zona da biodiversidade, onde há mais biodiversidade. Agora, há aqui outra questão muito importante, que é que nós temos que lutar para que, de facto, as políticas ambientais entrem em todas as políticas estruturantes do país. E temos ainda que considerar a escola, que já aqui foi falada, é um palco muito importante, mas a escola também tem que sair um pouco das suas rotinas e abrir-se àquilo que são os debates, totalmente, àquilo que são o pensamento, não é? Atual. Há um pensamento novo. Portanto, tem um papel muito importante a desempenhar. Também as autarquias.
Nós fizemos recentemente um projeto sobre a adaptação de 26 autarquias às alterações climáticas e é muito interessante a maneira como a dinâmica que se adquire em algumas autarquias com as escolas. Neste momento há projetos a decorrer com as escolas e isso também lhes pode trazer aquilo que se queixaram aqui, que é, de facto, muitas vezes os professores precisam de formação, não é? Porque isto é uma geração que, como eu dizia no início, sabe mais sobre estas matérias do que os mais velhos. Claro. Portanto, estamos aqui também, pela primeira vez, perante uma geração que tem mais conhecimento sobre estas matérias e mais percepção e mais sensibilidade do que as gerações mais velhas. E por isso também eles sentirem esta necessidade e por isso também os cientistas irem cada vez mais às escolas. Daniel, aquilo que faz falta, falávamos aqui neste pensamento novo que a Luísa acaba de descrever aqui, que deve ser transversal a todas as áreas de governação, a questão da formação, da educação. Vocês trazem esse pensamento novo. Vocês sabem mais disto que os mais velhos. Vocês estão muito preocupados com o que vai ser o vosso planeta. Não há um plano B para o planeta, só temos este. Do ponto de vista desse pensamento novo, como é que vocês pensam levá-lo para a ação política, para a ação decisiva da sociedade? Porque é aí que se vão, a questão das manobrar das greves é isto. A questão da as grandes decisões. A questão da manifestação tem esse objetivo de criar essa alerta da esfera pública e perceber que tem que atuar. Por exemplo, eu agora não sei se convidaram alguma pessoa do Governo, o Ministro do Ambiente. Não sei se convidaram para estar noutras aqui, ocasiões, por exemplo, sim, hoje não. Mas espero que ele esteja em casa numa a ver. próxima abordagem. Sabe que agora vamos ter eleições e depois a seguir numa próxima abordagem. Mas é interessante que eles nos ouçam e que eles estejam em casa a ouvir o que nós temos a dizer. Porque futuramente, se realmente não forem tomadas medidas, nós vamos chegar a um ponto em que vamos precisar de uma espécie de ditadura ambiental. E será que nós estamos dispostos a ter uma ditadura? Será que nós estamos dispostos a dizer assim, a partir de X horas vocês têm que apagar as luzes em casa? Porque é assim, porque senão não vamos ter futuro. Porque vocês a partir de agora não vão poder comer alimento X ou alimento Y. Vocês agora não vão poder andar de carro ao fim de semana, por exemplo. Isto vai acontecer se realmente não existir essa mudança. É claro que o que nós vimos aqui falar é responsabilizar exatamente o Governo para essa situação. Mas existe um ponto de complementaridade. Quando diz Governo, está-se a referir a toda a esfera política. Ao Estado, sim, às autarquias, como foram todos aqui faladas, os partidos, ao Governo. Sim, o Poder Central, é transversal, sabe porquê? Porque o clima em si, ele é transversal. O clima não anda aí a dizer agora vou intervir aqui em Portugal, agora vou intervir aqui nisto. Inclusive, Portugal até pode ser um país 100% sustentável. E isto não quer dizer que não haja mudanças climáticas em Portugal. Por isso é que existe esta transversalidade também na atuação dos países. Mas eu queria só chamar a atenção, nós estamos a falar aqui muito na questão da energia, na questão dos plásticos, mas eu gostaria de perguntar a um dos cientistas, quem quiser responder, a questão do setor da agropecuária, porque é um setor bastante interessante e que ultimamente tem tido muita relevância, não é? Por exemplo, este contexto que nós tivemos no início, esta introdução, as vaquinhas, que nós ouvimos falar, portanto, seria interessante, porque hoje em dia parece que andamos aqui a falar muito do fóssil, porque o fóssil, se formos a ver bem, nós andamos a falar do fóssil há 30 anos. Já o Al Gore falava sobre estas questões em 96. Portanto, e a agropecuária? A agropecuária parece que é o novo setor poluente. Mas e há outro problema, voltando um bocadinho atrás, peço desculpa. Às vezes a legislação existe, às vezes políticas ambientais existem, mas deixe-me passar a expressão, às vezes também o crime compensa. Até que ponto é que pagar uma sanção não é melhor, não é mais benéfico para mim do que realmente cumprir com as metas, por exemplo, investir em tecnologia e alterar aquilo que tem que ser alterado, não é? Bem, até quando? E que há uns tempos assistimos a uma situação bastante interessante, que foi quando o Ministro do Ambiente falou na possibilidade de um determinado combustível, ou dos carros movidos a um determinado combustível, poder deixar de se vender e caiu o Carmo e a Trindade, caiu o setor automóvel todo em cima, caiu a questão do lobby, uma boa parte da sociedade em cima e criou-se um grande burburinho, enfim, que terminou logo tudo por aí. Quer responder? Sim, se calhar a parte da agricultura. Da agricultura. Para termos a noção, as nossas emissões de gases de efeito de estufa em Portugal, 25% estão associadas à produção de eletricidade. Acima de tudo, centrais de carvão, não é? As duas que foram mencionadas, PEG e Sines, e também centrais a gás natural.
Outros 25% é no setor dos transportes. Basicamente, transporte rodoviário, o automóvel como transporte individual. A agricultura e a pecuária representam cerca de 10%. À escala mundial, curiosamente, a percentagem é bastante maior em comparação com Portugal. Mas sem dúvida que, e falava-se do roteiro para a neutralidade carbónica até 2050, o setor agropecuário é um dos que tem sido mais discutido, porque os bovinos, os animais que fazem a chamada fermentação entérica, eles emitem grandes quantidades de metano, que é um potente gás de efeito estufa, e realmente tem existido alguns conflitos entre os agricultores, a oposição dos agricultores em relação ao roteiro e aquilo que está previsto nesse mesmo roteiro. Realmente, eu acho que os jovens estão a mudar. Eu vejo nas aulas em que dou e o que os alunos me dizem é que estão a diminuir o consumo de carne, precisamente com preocupações ambientais, com preocupações climáticas. E eu acho que a própria indústria agropecuária tem de olhar com maior atenção para aquilo que vai ser, o que é que são estes recursos no futuro. Porque nós estamos num processo de mudança e não é a substituição das vacas pelos porcos, que também tem uma componente de poluição bastante relevante. Nós temos que olhar de forma muito clara para aquilo que é uma alimentação sustentável que nos permita, no futuro, garantir que, efetivamente, os impactos ambientais são os menores. Bem, e que não morrem da alimentação, porque o que acontecer também à maior parte de nós é morrermos com a alimentação de químicos que comemos. Vamos comprar os legumes que estão todos empestados, vamos comprar os frangos que estão cheios de hormonas, os peixes-espadas e os peixes estão cheios de mercúrio e por aí fora, e plásticos. Nós temos que reduzir essas ameaças. Dos não está aqui nenhum oncologista, mas se tivesse, estava-nos a dizer que as razões dos cancros estão subjacentes a muitos destes problemas, à poluição, à alimentação. Foram confirmadas, mais de 19 mil mortes em 2015 acerca da poluição. Não vamos ficar cá todos, temos que ir embora todos, mas de qualquer forma, digamos que a mortandade através dos pesticidas, aliás que a União Europeia também já tentou de alguma forma regulamentar, estou a falar do glifosato, mas parece, ao que parece, e o senhor Chabrão disse melhor que eu, parece que já estão a ser vendidos outros químicos, outros adubos químicos, que não sendo glifosato, são bem piores ainda, e que está a aumentar o consumo desses outros adubos, enquanto o do glifosato está a diminuir. E, portanto, tira de um lado e põe do outro. Eu acho que aqui os cientistas, digamos assim, têm, infelizmente, um leque de soluções bastante boas. Mesmo em relação ao glifosato, nós sabemos quais são as alternativas biológicas possíveis, os tratamentos que podem avançar. E realmente é fundamental, e eu queria só terminar com esta noção, o nosso grande problema é que nós não fazemos devidamente as contas. Nós, quando olhamos para a economia, não entramos com os custos da saúde que a poluição implica e que todos nós pagamos. Se nós fizéssemos as contas à séria, nós, de certeza absoluta, que percebíamos que muitas dessas ameaças nos saem muito mais caras. Há ainda um outro problema, é que os alimentos que são perversos deste ponto de vista, os normais que se vendem, são mais baratos que aqueles que não têm estes pesticidas. Portanto, há que ter dinheiro para defender-se um bocadinho da alimentação. O Estado pode intervir nesse sentido. Pode, por exemplo, como existe um imposto para o tabaco, por exemplo, não é? Porque o tabaco é nocivo, existe um imposto para reduzir esse consumo. Porque é que não existe também impostos, por exemplo, sobre as pegadas ecológicas de determinados produtos? E, por outro lado, reinvestir essa receita em subsídios, para que o consumidor, assim, possa, então, perceber qual é que é o caminho mais sustentável, por exemplo. Pedro Matos Soares, isto seria possível? Bom, eu acho que a incorporação de custos é básica, não é? Quando nós olhamos, por exemplo, para a questão da economia e muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com a questão do emprego. Não é? Se nós fecharmos as centrais a carvão, perdem-se empregos. Mas a verdade é que se nós produzíssemos essa mesma energia com solar, nós criaríamos muito mais empregos. Nós, num relatório do Global Climate for Economy do ano passado, previa que devido a uma ação climática mais acelerada, se podiam criar em 10 anos cerca de 65 milhões de empregos.
E esta questão da economia é que nós temos que ver o mundo em rede. Nós temos que incorporar custos. O carbono devia ter uma incorporação de custos, obviamente. E desta forma nós deixávamos de subvencionar setores da economia que estão há décadas a ser subvencionados. Mas eu queria ir um bocadinho atrás e queria-vos fazer um desafio, que é um desafio que a vossa geração é a geração que vive em rede. Vocês têm uma compreensão do mundo em rede e de uma forma integrada e precisamente por isso é que vocês veem que estas questões, todas elas estão interconectadas. Mas reparem, o vosso movimento não é só nacional. Claro. O vosso movimento é global e a questão da ação climática e o desafio que nós enfrentamos, como já foi dito hoje em dia, muitas vezes, é um problema global. E o problema global é muito, muito para além do nosso roteiro de descarbonização de 2050. O nosso problema é que, por exemplo, se nós olharmos para o último relatório especial do aquecimento global até ao limiar de 1,5 graus ou 2 graus, nós vemos que as consequências são dramáticas. Nós temos, por exemplo, pessoas com problemas de segurança alimentar, mais 200 milhões de pessoas com esses problemas. Se nós virmos as pessoas que não têm acesso à água potável de um limiar para o outro, são mais 500 milhões de pessoas. Estamos a falar num mundo extremamente desigual, não é? Onde as desigualdades estamos a falar de cavar as assimetrias e de forçar as pessoas a deixarem a terra onde nasceram aos milhões. O número de deslocados que se prevêem para 2050, quando nós atingirmos, digamos, esse balanço zero de carbono em Portugal, são 250 milhões de pessoas que se terão que deslocar devido a estes problemas relativos ao clima. Deixem-me só Tenho que dar a palavra ao professor Esther Serrão. Vou só acabar com este desafio que é global. A vossa ligação em rede permite que enfrentar este problema de uma forma global. E essa é a saída. Nós, para deixarmos a Terra abaixo deste limiar de 1,5, temos que reduzir 3 a 4% as emissões de CO2 até 2030. Não é até 2050, é até 2030. Em 12 anos... É utópico, doutor, essa meta. Se continuarmos nesta velocidade... Eu quero pensar que com movimentos como este não será utópico. Pode haver aqui um corte. Esther Serrão. Neste contexto que temos estado a falar, que salientou algo que é muito importante, que é o problema e as soluções são globais. Não há fronteiras neste problema, claro, nem nas soluções. E, o mar ensina-nos isso melhor que nada. Exato. O mar, neste caso, é bastante relevante para a questão que se tem estado a discutir da economia. A segurança económica das populações vai ser extremamente alterada com as consequências que se prevêem das alterações climáticas e já está a ser. Um dos efeitos principais nos oceanos é o aumento da temperatura superficial, impede a mistura das águas e os nutrientes dos fundos que venham à superfície e, portanto, faz com que haja menos produção primária e menos suplemento de alimentos para todos os outros níveis das cadeias, das teias tróficas, das redes tróficas. Portanto, isto vai influenciar os animais com interesse económico, para além de todos os outros animais doutora, e até que ponto é que, por exemplo, estes microplásticos não se misturam com a biosfera e também com tudo o que é marinho e não produzem até meios aquáticos diferentes? Meios ambientais diferentes. Essa questão é interessante também no ponto de vista da globalização, porque já tem havido estudos até do professor Carlos Duarte que interviu, em que tenho tanta pena que ele não pudesse intervir esta noite. Onde não se esperaria que encontrar grandes concentrações de poluentes, afinal têm imensas concentrações, porque lá está, o problema é global e podem ter, por exemplo, as redes tróficas que levam aos ursos polares, extremamente poluídas, apesar de viverem num ambiente onde praticamente não há pessoas. E a propósito também desta globalização, o grande problema de que não se costuma falar nestas discussões de alterações climáticas é o aumento da população humana. Não é? Se este aumento continua e todas as pessoas ambicionassem ter o nível de vida que têm alguns, não havia planetas que chegassem para sustentar toda a gente. Portanto, é muito importante, e isto normalmente não se fala, que é o planeamento familiar,
parar e ver o que é que se pode fazer com este aumento da população humana. Não tem solução possível. Embora esse problema não se coloca aqui na Europa, como sabe, é noutras zonas do globo, é global. Porque os problemas que todas as pessoas precisam de recursos, cada pessoa precisa de recursos e de utilizações, etc. E, portanto, toda a degradação que é causada pela utilização desses recursos vai parar a todo lado, não acaba nas fronteiras e, portanto, não importa se é na Europa, se é noutro sítio. E é muito importante o que vocês estão a fazer, não só porque há três ações que vocês estão a fazer que é muito importante salientar. Um é as alterações comportamentais que cada um pode ter. Outro é, as outras duas são a informação e a exigência. Portanto, por um lado, a informação é muito importante o que vocês estão a fazer porque chegam a públicos que normalmente não estão interessados neste tema, como, por exemplo, a vossa colega estava ali a dizer, eu nunca tinha pensado nisto e com isto comecei a pensar e informar-me e acabei por entrar no tema e ficar muito interessada. E, portanto, através desta comunidade que é mundial, porque isto não é só em Portugal, claro, estão a chegar a muitas pessoas que não teriam consciência disso e que apenas não mudam as suas atitudes porque não estão informadas e consciencializadas. E que vão ser essas que vão virar a mesa, isso certamente. Isso é extremamente importante. E a outra é a exigência destas alterações. Muito bem, eu agora dou a palavra a mais um aqui, a Francisca, e estamos quase a finalizar e, portanto, queria que fizesse aqui uma conclusão também de tudo o que se disse e o que é que vocês vão fazer agora nos tempos mais próximos. Eu queria apenas começar por pecar sobre o que falaram sobre nós temos de trabalhar em conjunto, porque este problema é global e realmente nós concordamos. A greve que nós tivemos em Portugal não foi apenas para exigir as medidas em Portugal, foi também em solidariedade com todos os outros países do mundo. Mas tem relação, a vossa plataforma já tem relação com outras plataformas estrangeiras? Sim. Este movimento... Sim. Este movimento é europeias? Europeias, internacionais. A nível mundial. Porque realmente nesta era de informação é muito fácil de fazer assim, haver essa comunicação entre o movimento dos vários países e é basicamente disso que nós estamos a tentar tomar vantagem e é daí que nós temos a nossa força, é do facto de nós sermos um movimento global e estarmos a lutar uns com os outros por uma luta que é assim global, pelo nosso futuro. Há um aspecto que a professora Esther Serrão disse que é terrível. Não há para onde fugir, não há para onde estar. Até as zonas polares, até os ursos polares que não têm convivência à volta deles estão afetados. Isto dá uma crueza e uma gravidade ao problema que é realmente quase sem esperança. Houve um estudo feito na minha cidade, em Viana do Castelo, foram recolhidos os plásticos que foram parar às nossas praias e as pesquisas indicaram que os plásticos vinham precisamente de países como a Malásia e como a Austrália e China. Como é que é possível, não é? Através do oceano. Isto mostra que realmente uma ação que eu tenho aqui pode-se repercutir em todo o lado. Palavra. Em todo o lado. E vocês não vão baixar os braços. Professor Miguel Bastos Araújo, Prémio Pessoa 2018, tem a última palavra neste programa. E aquela ideia que eu li nas várias entrevistas que li esta semana do professor Carlos Duarte deixou-me a pensar. É nos oceanos que está a esperança, é nos oceanos que pode estar a solução para o problema do planeta e não já no continente. O que é que isto quer dizer? Não, eu penso que o sistema é planetário, inclui a Terra, inclui os oceanos, inclui Mas porquê é que os oceanos são tão decisivos? Bem, os oceanos redistribuem calor, redistribuem frio pelo planeta e têm um impacto enorme sobre o próprio clima, não é? Portanto, eu penso, quer dizer, eu não sei exatamente o que é que o Carlos Duarte terá dito, mas é óbvio que os oceanos têm. Eu li essa expressão que ele diz numa entrevista ao El País, claro, nesse sentido de que todo o sistema dos oceanos pode trazer a solução, é evidente, se mudasse, se invertesse a marcha, claro, que está a ser seguida. Eu gostava, no entanto, de referir a questão das soluções e das abordagens políticas, porque eu penso que nós podemos sair daqui com a impressão que o problema é muito grande, não é? O problema é muito grande e é muito difícil de abordar. E voltando um bocadinho atrás, falámos há pouco do conceito de desenvolvimento sustentável, do relatório Brundtland de 1987, e a grande máxima desse relatório era pensar globalmente e agir localmente. Portanto, isso foi a máxima do desenvolvimento sustentável, portanto, obviamente há muitas coisas que se podem fazer a nível local.
Mas a emergência das alterações climáticas tem revelado que isso não chega. Não é? É preciso também pensar globalmente e agir globalmente. Portanto, isto quer dizer que nós temos que intervir a vários níveis. Por exemplo, a nível de Portugal, nós temos um super-ministro, que é o Ministro das Finanças, que basicamente tem o poder de vetar qualquer tipo de política que crie uma derrapagem nas finanças públicas. Faria todo o sentido que houvesse um super-ministro do Ambiente que tivesse o poder de vetar qualquer política pública que tivesse um efeito negativo sobre as nossas metas ambientais. Não é? A tal lei do clima que falou há pouco a Luísa Schmidt. Bom, exatamente. Nós também temos um super-ministro das Finanças porque é uma exigência europeia. Não foi uma decisão estritamente nacional. Portanto, isto remete-nos para a União Europeia e para a necessidade de que esta perspectiva de que todos os países não possam incumprir em algumas metas ambientais, e de aí a necessidade de haver um super-ministro que controle. Portanto, isto tem repercussões a nível da União Europeia. Finalmente, a escala global é mais complicada. A União Europeia está sob ataque de várias frentes, não é? E obviamente há muitas críticas que podem ser feitas à União Europeia, mas a União Europeia é possivelmente o único modelo que pode ser usado para pensar num sistema de governação global. Porque obviamente nós não queremos um sistema como o sistema chinês, não é? Que é um sistema basicamente de um governo forte, de uma ditadura ilustrada, de engenheiros que comandam e que determinam tudo. Portanto, nós temos uma matriz democrática e a forma de gerir um governo global, de certa maneira, tem que partir de alguma maneira de uma evolução do modelo europeu. Será obviamente diferente, não é? Mas nós temos que trabalhar a esse nível. Eu penso que isso não é o trabalho da minha geração. Eu daqui a 30 anos estarei possivelmente a fazer tijolo e vocês estarão com a minha idade, não é? Portanto, vocês estarão numa posição de poder tomar decisões e de trabalhar para as gerações anteriores. Portanto, eu penso que esse é o vosso grande desafio, é o grande desafio trabalhar ao nível da transformação e o facto de trabalhar em redes depois permite isso, não é? Tem a capacidade de... Duas ideias muito importantes que o professor acaba de deixar. Por um lado, a força e a necessidade de votar e a força e a necessidade de termos um bloco como que temos, de uma Europa que pode, unida, conseguir, enfim, alguns feitos na globalização. Isto é absolutamente decisivo para o nosso futuro. E depois são vocês que estão já na linha da frente de tomar as grandes decisões. Não deixem esmorecer, há outros que vêm atrás e que vos vêm seguir, mas são vocês que vão ser os primeiros a dizer o tal basta com que eu abri este programa. Meus senhores, muito obrigada por terem vindo esta noite ao Prós e Contras e muito obrigada também aos investigadores, aos cientistas que aqui estiveram. E os outros dois que não puderam entrar, Henrique Cabral, Carlos Duarte, não perdem pela demora, porque vamos estar em direto num dos próximos programas, certamente, com eles. Boa noite e muito obrigada.